nosso olhar se dirige a Jesus. O nosso olhar se mantém no Senhor. O nosso olhar se dirige a Jesus. O nosso olhar se mantém no Senhor. O nosso olhar se dirige a Jesus. O nosso olhar se mantém no Senhor. O nosso olhar se dirige a Jesus. O nosso olhar se mantém no Senhor. O nosso olhar se dirige a Jesus. O nosso olhar se mantém no Senhor. O nosso olhar se dirige a Jesus. O nosso olhar se mantém no Senhor. O nosso olhar se dirige a Jesus. O nosso olhar se mantém no Senhor. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha essas nossas meditações aqui no nosso canal do YouTube, o canal Boa Notícia, aqui nessa nossa página do Instagram. Você, depois que não estiver acompanhando agora ao vivo esta transmissão, vai poder acompanhá-la, vai ficar aqui salva no IGTV e também nós encaminharemos para o nosso canal Boa Notícia. Muito obrigado a você que se inscreveu no nosso canal durante essa semana. Muito obrigado a você que convidou outras pessoas a fazerem parte desse nosso canal. É uma alegria contar com você. E obrigado a você que está seguindo esse nosso perfil. Isso sempre ajuda, não é? Aqui essa palavra que a gente propõe aqui para você vá alcançando também outras pessoas. Nós estamos concluindo a 4ª semana do tempo da Quaresma, e a semana que se abre amanhã, a 5ª, a tradição sempre chamou esse domingo, não é, o 5º do tempo da Quaresma, como o domingo de Lázaro. Tem um determinado ano na liturgia em que o evangelho que é lido é esse evangelho de Lázaro, e no passado, antes da reforma litúrgica, como esse domingo era sempre lembrado como da leitura desse evangelho, o 5º domingo da Quaresma recebe o nome de Domingo de Lázaro. E neste domingo de Lázaro acontece um rito que até hoje em muitos lugares se conserva, de que você chega na igreja e vai encontrar todas as imagens cobertas, mostrando que o jejum também a gente faz com os olhos. E, sobretudo, vai estar coberta a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz vai ser descoberta na sexta-feira da Paixão, durante a celebração da Paixão do Senhor às 3 horas da tarde. O padre, por 3 vezes, vai tirar o véu com o qual o crucificado está coberto, significando que Deus tira o véu dos nossos olhos, e aí a gente pode fixar, como eu comecei cantando
nesse encontro nosso de agora, fixar o nosso olhar em Jesus. Dele o nosso olhar não pode ser tirado. Como na sinagoga de Nazaré todas as pessoas ficavam com o olhar fixo em Jesus, assim também o meu e o seu olhar é chamado a fixar Jesus, não é? Se a gente precisa examinar também a palavra de Deus, a gente vai examinar a partir deste lugar, desse olhar fixo em Jesus, por nós crucificado, em Jesus por nós morto, em Jesus por nós ressuscitado. Esta semana, como nós lembrávamos, na igreja aconteceu o segundo escrutínio, aquele momento de oração sobre os que estão se preparando para receber o batismo, chamados catecúmenos. Eu lembrei essa semana como toda sexta-feira da Paixão tem uma oração exatamente pelos catecúmenos, por aqueles que estão se preparando para o batismo. As nossas meditações esses dias têm sempre sido feitas ligando a esse itinerário catecumenal, porque nós dizemos, se é verdade que eles serão batizados, nós vamos renovar as promessas do nosso batismo e devemos fazer na mesma lógica com a qual eles estão se preparando para o batismo. Então, na quarta semana da Quaresma aconteceu o segundo escrutínio, amanhã é o terceiro escrutínio. Escrutínio é uma palavra que a gente diz significa examinar. Então esses candidatos que são examinados, mas tem um outro detalhe também, é que a gente vai aprendendo com a igreja a examinar as Escrituras. E examinar as Escrituras para nelas descobrir o próprio Jesus que está presente e nos fala e nos dirige a sua palavra e nos encanta com tudo aquilo que ele diz e orienta o nosso coração. Então, essa semana é uma semana em que a gente relembrou tudo isso e recebeu durante a semana o catecúmeno a oração do Pai Nosso. E a gente de novo reaprendeu, olhando para o evangelho que foi lido no domingo passado, né, a lembrar que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho, para quem nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, o Deus que Jesus nos revela é um Deus que é amor. É um Deus que é Pai, é um Deus que não nos condena, mas é um Deus que nos salva e nos salva no seu Filho. Então quem olha para Jesus deve nele ver revelado o amor de Deus Pai por cada um e cada um de nós. Ontem nós celebramos a festa de São José e por isso nós não lemos o texto que era previsto para a liturgia no dia de ontem, na sexta-feira de ontem, não é dessa quarta semana, que era um texto que vem do Evangelho de João. Eu já lembrei a você como o Evangelho de João vai sendo lido mais intensamente nesse período da Quaresma e depois também no período da Páscoa. Então ontem nós deveríamos ter lido o capítulo 7, do versículo 1 e 2, depois do versículo 10 e 25 a 30. Eu vou fazer uma contextualização para poder partir para a reflexão de hoje. Ora, o capítulo 7 é precedido do capítulo 6, no qual está narrada o sinal de Jesus que alimenta o povo no deserto com poucos pães. Põe à prova Filipe, um dos seus discípulos. Amanhã nós vamos ver Filipe e André de novo na cena do Evangelho de amanhã, mas amanhã você acompanha. Então esses dois discípulos lá são colocados na questão. Jesus pergunta a Filipe, como é que vamos fazer para dar pão aqui para essa gente toda? E Filipe raciocina com questão de quantidade de dinheiro, que não seria suficiente para aquilo tudo. André, palavra que significa homem, diz, olha, aqui tem um garoto com os pães, mas o que é isso aqui para a gente dar para esses pães, esses peixinhos para dar aqui para tanta gente? E Jesus agarra naqueles pães, abençoa, multiplica, reparte, quero dizer, dá para todos comerem, todos ficam saciados e depois Jesus percebe que as pessoas querem fazer dele rei, mas ele não veio para ser rei, para dar comida ao povo simplesmente, mas sim para dar um pão que é muito diferente, um pão que leva a vida eterna, que é a sua própria pessoa. Então tem todo um discurso sobre o pão da vida. Depois Jesus tem uma conversa na sinagoga de Nazaré e os discípulos e muitas pessoas que ali estavam, por conta da dureza do coração, achou que a palavra de Jesus era uma palavra muito dura e começa a se afastar dele. Então Jesus pergunta para os seus discípulos, vocês também não querem se retirar? E Pedro toma a palavra e diz, Senhor, para quem é que nós vamos? Só tu tens palavras de vida eterna. 6º capítulo. O 7º capítulo do Evangelho de João começa dizendo o seguinte, Jesus andava percorrendo a Galileia, evitava andar pela Judeia porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa das tendas.
Então, é a nota. Nós estamos nessa semana com Jesus, que estava evitando ir para Jerusalém, porque as pessoas queriam matá-lo. Ele disse para os parentes que fossem, e depois Jesus vai de forma escondida. Ele não foge, ele não dá na pinta ali, não é para querer se entregar, dizer eu estou aqui, me matem, não é isso que Jesus faz, mas ele não fugiu, ele foi para Jerusalém. Então Jesus está, a cena do evangelho de hoje, que é João no capítulo 7, de 40 a 53, se dá dentro deste ambiente de Jesus que está em Jerusalém. Lá Jesus de novo confrontou os judeus por conta da lei do sábado, porque Jesus tinha curado aquele paralítico em dia de sábado. Essa questão foi uma questão que não ficou muito satisfatória para os judeus, eles sempre reclamavam de Jesus. E aí Jesus disse para ele, mas vem cá, vocês num dia de sábado, que é proibido fazer qualquer trabalho, não circuncidam a criança, não fazem circuncisão, se aquela é a data da circuncisão, se cai dia de sábado, no 8º dia do nascimento de um menino, vocês não vão fazer a circuncisão, aí vocês cumprem o preceito de circuncidar uma criança, ferem a lei do sábado. E aí, como é agora que eu não posso? Vocês podem poder cortar o prepúcio de uma criança dia de sábado, e eu não posso curar uma pessoa inteira no dia de sábado? Então Jesus confronta a interpretação que eles fazem da palavra de Deus, a interpretação que eles fazem da lei. Mas aqui eu chamo a atenção para essa festa que eles estão celebrando, a chamada festa das tendas. O povo de Deus, quando saiu do Egito, não é, eles atravessam o deserto, né? A gente canta, né? O povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada. Muito bem, vivendo no deserto, como era que esse povo vivia? Vivia em tendas. As tendas normalmente eram feitas com peles, né? Com pele de cabra, de carneiro. Então pegava aquele couro, curtia e faziam as tendas. A pele, de alguma forma, é a carne, não é uma parte do corpo de um animal. Eles faziam essas tendas e ficavam debaixo dessas tendas durante o período que viveu no deserto, caminhando, e Deus caminhando com eles. Deus, um Deus peregrino, um Deus que não precisava de um templo feito de pedras, etc., mas queria viver no deserto com seu povo, caminhando com seu povo. Olha só, todo ano então o povo de Israel, depois que entrou na terra prometida, eles lembravam, faziam a memória desse tempo que eles viveram no deserto. Então eles em Jerusalém iam para fazer essa peregrinação, mas só que lá eles não ficavam hospedados em casas, etc. Eles todos ficavam vivendo em tendas. O pessoal saía de dentro das suas casas, e nem sempre a tenda era tenda de palha, era tenda feita com ramos, com folhas, não fazem até hoje, né? Uma cabana para poder passar a noite ali naquela cabana, vendo o céu por cima. Agora tem uma coisa que é interessante, que o Evangelho de São João começa dizendo assim, a palavra de Deus, que estava junto de Deus desde sempre, não é? A palavra se fez carne e habitou no meio de nós. Quando a gente lê essa passagem de São João na língua grega, não é, diz que a palavra se fez carne e armou a sua tenda no meio de nós. A tenda de Deus já foi armada no meio de nós através de Jesus Cristo. E aí, nessa festa aqui tem a imagem dessa passagem de Deus no meio de nós, dessa presença de Deus no meio de nós. A palavra arma a sua tenda na nossa vida, arma a sua tenda na nossa existência. Cada vez que a gente abre a palavra de Deus, é como se a gente entrasse para poder viver dentro dessa palavra. Eu não sei se você já participou da ordenação de algum bispo. Eu tenho um rito que eu acho muito interessante. Quando o padre vai ser ordenado bispo, tem um momento lá da oração de consagração que dois diáconos ministros, né, ordenados, eles pegam o livro do Evangelho, um segura de um lado, o outro segura do outro, e o Evangelho fica assim, como se fosse um tetozinho de uma casa aberta em cima da cabeça do padre que está sendo ordenado bispo. Ele fica ali com a cabeça debaixo do Evangelho. Eu, quando vejo aquele gesto, eu costumo me lembrar do que a gente diz na missa: Senhor, eu não sou digno de que tu entres em minha casa, mas apenas diz uma palavra e eu serei salvo. De fato, a gente não é digno de entrar na casa de Deus, então Deus dá a casa dele
para a gente poder entrar, nos torna dignos de entrar na sua casa, né? Eu não sou digno que entreis, mas basta uma palavra e eu serei salvo. E a casa dele, essa casa da palavra, que ele nos convida a habitar dentro dela. Então, essa festa das tendas lembra isso, do verbo que arma a sua tenda dentro de nós, nós que agora estamos dentro dessa palavra que se fez carne, porque ele entrou dentro de nossa história. Vale aqui a redundância, então é bem querendo mesmo, né? Ele entra dentro de nossa história para que nós possamos entrar dentro dele, fiquemos ali com ele, fazendo parte dele, é dentro, bem dentro mesmo. Ele nos assume por dentro para que nós possamos também penetrar na sua intimidade. Então é no contexto desta festa das tendas, que tem tudo isso na memória do povo de Israel, que nós encontramos essa cena do evangelho de hoje, que diz o seguinte: ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: este é verdadeiramente o profeta. Olha, ouvindo as palavras de Jesus, aquelas mesmas palavras que Pedro na sinagoga de Nazaré já tinha dito: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. E eles diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros gritavam: ele é o Messias. Mas alguns objetavam: porventura o Messias virá da Galileia? Lembra que quando Natanael foi, disse Filipe para Natanael: nós encontramos o Cristo, Jesus, aquele que vem lá de Nazaré da Galileia. E ele perguntou: mas vem cá, de Nazaré pode sair alguma coisa que preste? Jesus não era bem visto já por causa da sua origem. Aí eles dizem: porventura o Messias virá da Galileia? Aí eles dizem: não, diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi, virá de Belém, em povoado de onde era Davi. Eles não têm essa notícia de onde Jesus nasceu. Jesus era chamado de Galileu porque vivia na Galileia, vivia em Cafarnaum, foi criado em Nazaré. No Evangelho de João não fala dessa origem de Jesus em Belém. Fala de que ele é o verbo que veio de junto de Deus. Portanto, aqui o que é que a gente nota? Eles estão citando as Escrituras, não é? Mas alguns objetavam: porventura pode vir, não diz as Escrituras que o Messias é da descendência de Davi? Não diz as Escrituras. Eu estou dizendo que esta semana, não é, a quarta do tempo da Quaresma, nós estamos vivendo esse segundo escrutínio que os catecúmenos fazem, e o escrutínio significa o exame, e que é a Escritura que nos examina, mas nós também que devemos examinar as Escrituras, compreender as Escrituras. Mas para examiná-las, a gente deve ter o olhar fixo em Jesus, e a partir de Jesus compreender o que está dito nessa palavra. Jesus é o critério, é a chave com a qual as Escrituras são abertas para nós. E a de São João: assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Ainda hoje há muita divisão por causa de Jesus, não é? Ou por causa da compreensão que nós temos de Jesus, por causa do nosso modo de entender a pessoa de Jesus. Jesus que nós recebemos da nossa comunidade de fé. Não é? Há muita gente que diz: eu quero Jesus, mas não quero a igreja. Não podemos ter uma coisa sem a outra. Não é? O dom do batismo nos insere no corpo de Cristo, que é a igreja. Recuperá-la na nossa vida, e o nosso amor por a igreja, povo de Deus. Alguns, diz aqui o texto do Evangelho, que queriam prender Jesus, mas ninguém conseguia pôr a mão nele. Aí os guardas do templo que foram lá para prender Jesus voltaram para os sumos sacerdotes. Eles perguntaram para os guardas: por que é que vocês não o trouxeram? Os guardas responderam: ninguém jamais falou como este homem. Lembra o que eu disse que Pedro tinha dito? Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. Ninguém jamais falou como este homem. Você também sente que Jesus é alguém que fala para você e que tem uma palavra que é única na sua vida, que ninguém jamais falou com você como ele fala, que é uma palavra que realmente deve mudar as nossas estruturas, nosso modo de ser, de pensar, de agir? Então os fariseus disseram para aqueles soldados, né? Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente não conhece, que não conhece a lei, é maldita.
Essa era a forma como essas autoridades pensavam no povo simples, no povo analfabeto. Aliás, no capítulo 7, há uma passagem anterior que diz assim: de onde é que vem essa sabedoria toda de Jesus? Ele não estudou as Escrituras, como é que ele sabe explicar tão bem as coisas? Então o próprio Jesus pertence a esse povo que é tido como analfabeto, que eles, as autoridades, reputava gente maldita. Aí, nesse momento, intervém Nicodemos. Nós começamos a nossa semana com Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho de João, ele que de noite foi conversar com Jesus. Agora Nicodemos dá um passo a mais. Eu já disse a você que nós vamos encontrar Nicodemos no Calvário com cerca de 50 quilos de incenso da melhor qualidade, 100 quilos de incenso mais ou menos, da melhor qualidade, que era o incenso que era levado só para enterro de rei. Então ele gasta muito do dinheiro que ele tem ali para dar um funeral digno a esse mestre. Na hora em que todos fugiram, Nicodemos vai assumir que ele realmente é um discípulo, mas ele o faz por gestos. Ele que tinha ficado intrigado com o gesto de Jesus de expulsar os vendilhões do templo e foi conversar com Jesus, agora aqui nessa reunião do Sinédrio, nessa reunião do conselho, Nicodemos tomou a palavra, né, ele que é um dos fariseus, e diz: aquele, não é que diz o São João, que tinha se encontrado com Jesus anteriormente, ele diz: será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele faz? Um homem que pondera, não tem medo de dar agora um passo mais na direção de Jesus. E eles responderam para Nicodemos: também tu és Galileu porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. Vai estudar. Aqui, quando a gente lê o texto da Bíblia na versão latina, chamada Vulgata, aí tem escrito lá, tem lá, scrutare. Eu disse a você que essa semana é do escrutínio, e escrutínio vem dessa palavra aqui. Escrutínio significa estudar. Então essa semana realmente é uma semana que nos provoca para estudar as Escrituras, para examinar as Escrituras, para lê-la, para mastigá-la, para aprofundá-la, sempre a partir do nosso olhar fixo em Jesus. E eles dizem: verás que da Galileia não surge profeta. Esse verbo que está aqui escrito na língua grega como não surge é o verbo egeiro, que é aquele mesmo verbo que Jesus disse para o homem paralítico: levanta-te, que é o mesmo verbo que Jesus disse que o Pai ressuscita os mortos. Portanto, a profecia na igreja é a forma que Deus tem para ressuscitar a nossa vida. Deus levanta, nos traz a ressurreição por meio dos profetas, não é? A gente diz no credo niceno-constantinopolitano que cremos no Espírito Santo que falou pelos profetas. O profeta não é alguém que tem visão sobre o que vai acontecer no futuro, não é um vidente. Um profeta é alguém que tem um ministério de interpretação, não é? De ler a Escritura, perscruta a Escritura. Hoje nós diríamos, é o ministério dos padres, é o ministério dos bispos, é o ministério dos teólogos, é o ministério do bom catequista que se prepara, que estuda, que participa da formação que a diocese dá. É você que no seu grupo de círculo bíblico, não é? O Pai vai, através de você, suscitando em você a profecia, o contato e o gosto, o amor pelas Sagradas Escrituras, e você pode ir realizando na vida das pessoas o milagre da ressurreição. Egeiro, não é? Diz que surgir, levantar. Quanta gente você pode levantar pelo seu ministério, pelo seu testemunho da palavra de Deus que você pode dar na sua vida. Você pode ajudar os outros a ficarem em pé. E era isso que Jesus fazia, não é? O estilo dele era esse, de dar gosto à vida das pessoas, de dar ânimo à vida das pessoas. Então, esse dom do Espírito Santo, lê o capítulo 7 todo, porque é muito importante esse capítulo 7 do Evangelho de João, partes que não estão aqui, não é? Jesus que dizendo assim, olha, aquele que crê em mim, não é? Que prescruta a Escritura, que lê a Escritura, destas pessoas vão nascer rios de água viva do seu interior. E de São João, ele estava falando do Espírito Santo. E eu disse que no credo a gente diz, o Espírito que fala através dos profetas. Esse Espírito que levanta os profetas. Jesus, quando leu o livro do profeta Isaías na sinagoga de Nazaré, ele leu aquela passagem que dizia, né? O Espírito do Senhor está sobre mim.
Minha amiga, meu amigo, eu desejo que você, que já recebeu o batismo, você sabe, né? Depois que você foi batizado, o padre derramou o óleo do crisma em sua cabeça e dizendo que você agora fazia parte do povo de Deus, povo de sacerdotes, povo de profetas, povo de reis. Profeta. O dom da profecia foi derramado em você, quando aquele óleo do crisma estava derramando em sua cabeça, estava lembrando isso, que o dom da profecia foi dado a você pelo batismo. E o que é a profecia? Essa capacidade, eu disse, de interpretar a palavra de Deus na vida, nos fatos, nos acontecimentos. Mas isso só é possível se a gente examina as Escrituras, se a gente se faz amigo das Escrituras. E aí diz aqui Jesus, não é? Que depois daquilo, cada um voltou para a sua casa. Era a festa das tendas, não é? Já estava terminando ali as festas, cada um voltando, não mais para as suas cabaninhas, não é? Agora a verdadeira casa que a gente tem para voltar, sabe qual é? É as Escrituras. Lembra daquele gesto que eu disse, né? Do dia da ordenação episcopal de alguém. O Evangelho é a gente que entra na cabeça do bispo, porque o bispo representa também toda a igreja, ele é cabeça de uma diocese, ele é cabeça de uma igreja particular. Na medida que ele está ali, com a sua cabeça debaixo do livro do Evangelho, ele está dizendo que todo o corpo da igreja com ele se abriga e faz do Evangelho a sua casa, a sua moradia. Essa casa é para agora, para a qual, como diz aqui o Evangelho, todos voltaram, deve ser que todos, cada um de nós deve voltar sempre para dentro das Sagradas Escrituras, para dentro dos Evangelhos, para nas entrelinhas lermos a presença de Jesus na nossa vida e a gente poder animar a vida do mundo. Eu quero encerrar o dia de hoje, não é, com a oração que a liturgia nos propõe. É assim nos diz: ó Deus, na vossa misericórdia, dirigei os nossos corações, pois sem o vosso auxílio não vos podemos agradar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A gente viveu toda essa semana lembrando, né, que essa palavra de Deus examina o nosso coração, e agora a gente pediu a Deus para Ele não apenas examinar o nosso coração, mas para Ele guiar o nosso coração, porque sem Ele a gente vai tateando, por Ele a gente caminha como cegas e cegos na estrada da vida. Quero desejar para você, minha amiga, meu amigo, que a bênção de Deus venha sobre você. E nós nos encontramos amanhã para meditar a palavra de Deus nessa quinta semana que se abrirá no domingo de amanhã, quinta semana do tempo da Quaresma. Venha sobre você, minha amiga, meu amigo, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.